Oi, o objetivo aqui é apresentar para vocês os principais textos acadêmicos e textos científicos, principalmente o artigo científico e as revistas científicas. Estamos aqui na página inicial da nossa disciplina, e aí clicando nesse primeiro link a gente vai para onde está esse conteúdo que a gente vai conversar agora. Os textos acadêmicos são aqueles que são feitos na universidade, né? Academia é outro nome para a universidade, né? Tem a ver com a Grécia Antiga. Os principais títulos acadêmicos são a graduação, especialização, mestrado e doutorado. No caso da graduação e da especialização, o texto que é necessário para conseguir esses títulos é chamado de monografia. Monografia é um texto com referências, com informações de outras fontes, normalmente impessoal, sobre determinada área, determinado assunto. Isso é uma monografia, um texto monográfico. Os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, incluindo o TCP, né, que é um trabalho de conclusão de curso, o trabalho de conclusão do PIEPEX, aqui do nosso bacharelado interdisciplinar. Os TCCs, eles são monografias. Normalmente é uma monografia que é entregada como um TCC. Se a gente estivesse no teatro, por exemplo, não seria uma monografia. Poderia ser uma peça de teatro, no caso de música também, mas para a gente aqui o TCC é um texto monográfico. No caso do TCP, é de 15 a 30 páginas, no TCC, de 20 a 50 páginas. Não tem muito rigor sobre essa quantidade de páginas, é só para vocês terem uma ideia. Depois que se termina a graduação, você tem a opção de fazer os cursos de pós-graduação, que são aqueles que exigem que você já tenha feito uma graduação. A especialização é um tipo de curso mais flexível, às vezes à distância, normalmente à distância, que é conhecido como especialização lato sensu, sentido amplo, ao contrário de estrito sensu, que é sentido restrito. Estrito sensu costuma ser presencial e lato sensu à distância. A especialização é um curso de cerca de 2 anos, normalmente para quem já está trabalhando, e aí não pode frequentar disciplinas presenciais, etc., para quem quer se especializar num tema específico, se concentrar, se aprofundar num tema mais específico. E aí, normalmente, no final da graduação, tem que entregar um trabalho de conclusão, uma monografia, que aí, no caso da especialização, vai de 50 a 100 páginas, também varia do tipo de curso, mas normalmente está em torno disso. O mestrado também é um curso de 2 anos. Você não precisa ter feito a especialização para fazer mestrado, você pode ir direto da graduação para o mestrado. No caso da Unifal, você pode ir do BICE para o mestrado, você nem precisa fazer o curso específico, porque o BICE já é um curso de graduação. E para conseguir o título de mestre, você precisa defender uma dissertação. Lá no ensino médio a gente chamava as redações de dissertação também, mas a dissertação de mestrado tem um significado um pouco diferente. É um texto de 80 a 200 páginas, varia de área para área. É uma monografia também, é um texto monográfico, nesse sentido de que ele se debruça sobre um tema, analisa um tema usando fontes diversas, de preferência de rigor, fazendo citações. Mas a exigência no mestrado é maior do que na especialização, porque tem que fazer as disciplinas presenciais. Normalmente, os trabalhos de mestrado são mais aprofundados do que os trabalhos de especialização. E aí, depois do mestrado, tem o doutorado. Você também não precisa fazer mestrado nem especialização para fazer doutorado. É possível, em princípio, ir direto da graduação para o doutorado. Existem casos assim, mas o mais comum é fazer o mestrado antes de fazer o doutorado. Então, é comum, mas não é uma exigência. E aí, no caso do doutorado, o trabalho de conclusão é chamado de tese, que também é uma monografia, uma dissertação, no sentido lá do ensino médio, mas bem mais aprofundada, de 80 a 300 páginas, varia também de área para área. O doutorado dura cerca de 4 anos, também varia de área para área, mas cerca de 4 anos. Só que a diferença da dissertação de mestrado para a tese de doutorado é que no doutorado existe a exigência de originalidade. Você tem que propor alguma coisa nova. Pode ser uma aplicação de uma teoria já conhecida a um caso diferente, pode ser a expansão
ou a modificação de uma teoria já conhecida ou a proposição de uma teoria completamente nova. Não imaginem também que é uma exigência super profunda de originalidade, né? Pode ser uma pequena originalidade assim, mas essa é a diferença principal da dissertação para tese. Tese significa, inclusive, posição. Então, esses são os trabalhos acadêmicos, né? São os trabalhos associados, os textos associados à obtenção de títulos acadêmicos. Eles servem para desenvolver os conhecimentos dos estudantes, né? Serve para mostrar que você adquiriu, domina os conhecimentos exigidos naquele curso, mas eles também têm o papel de estimular a produção de textos científicos. Os principais textos científicos são os projetos de pesquisa, os relatórios de pesquisa, os livros e os artigos científicos. Os projetos de pesquisa são os textos que normalmente os pesquisadores fazem antes de começar a pesquisa. Ele é feito para as agências de fomento, que são os órgãos do governo que fornecem dinheiro para as pesquisas ou bolsa de pesquisa. Também pode ser para o comitê de ética, por exemplo, em que você diz o que você vai fazer antes de fazer propriamente a pesquisa. Os relatórios de pesquisa são textos feitos depois da pesquisa, resumindo, apresentando os resultados da pesquisa. Normalmente também é feito para quem avaliou o seu projeto de pesquisa para prestar contas do que você fez. Pode ser o projeto de pesquisa pode ser feito, por exemplo, para entrar no mestrado, e o relatório de pesquisa é apresentado como no final de cada semestre do mestrado se apresenta um relatório de pesquisa de como que você está andando, ou você já é um pesquisador formado, com doutorado e tal, você faz um projeto de pesquisa pedindo dinheiro para financiar viagens para coletar dados para sua pesquisa, para a FAPEMIG, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de Minas Gerais, né? É um órgão do governo estadual que dá dinheiro para pesquisa. Aí você faz um projeto de pesquisa para essa FAPEMIG falando que você precisa de tanto dinheiro. E aí depois que você faz a pesquisa, gasta o dinheiro, você faz um relatório mostrando como aquele dinheiro foi gasto e o quanto você aprendeu com a sua pesquisa, o que você aprendeu com a sua pesquisa. E embora os relatórios e os projetos sejam importantes, os artigos científicos é que são decisivos na pesquisa científica. Antigamente, os cientistas escreviam livros, ainda escrevem, mas o principal hoje em dia são os artigos. Escrever artigo científico, publicar artigos em revistas científicas é o que mais interessa para o currículo de um pesquisador hoje em dia. Como se avalia os candidatos a professor nas universidades federais. A coisa que mais tem peso no currículo, nos concursos para professor, são os artigos que foram publicados. Então, eles são decisivos para a carreira dos pesquisadores e também para o progresso da ciência, porque os artigos científicos são a maneira que os cientistas não apenas divulgam, mas como eles se comunicam entre si e com a sociedade como um todo, mas principalmente entre si. Vocês vão ver que os textos de artigos científicos são bem densos, às vezes chatos, porque eles prezam mais pela precisão do que pelo sabor, pelo interesse, por ser interessantes. Eles pressupõem que o leitor já se interessa por aquele tema e aí privilegia a precisão, em falar com mais clareza, com mais informações, com mais densidade. Então, não são textos super legais, assim, na maior parte das vezes, mas eles são muito informativos. Eles são a melhor maneira de se aprender sobre um assunto, quando você está fazendo uma pesquisa científica. Eles, então, são textos de cerca de 10 a 30 páginas, publicados em revistas científicas. As revistas científicas, antigamente, eram pequenos livrinhos. Hoje em dia elas são sites. Basicamente são sites que selecionam e publicam mais ou menos 10 textos desses artigos de tempos em tempos. Algumas revistas são trimestrais, outras são semestrais, algumas são semanais, então varia a periodicidade. Uma outra coisa que é importante saber é que tem revistas que são mais amplas, por exemplo, a Nature e a Science são as principais revistas científicas do mundo e eles publicam de qualquer área da ciência.
mas existem revistas sobre assuntos específicos, só sobre cafeicultura, só sobre finanças pessoais, só sobre gestão municipal. E aí tem as revistas que ficam mais ou menos dentro de uma área, né, que não são nem tão amplas de qualquer área, nem sobre uma sub-área específica. Aí eu peguei alguns desses exemplos de revista que não é nem super específica, nem super ampla. Uma de cada um dos nossos específicos, né? Uma de contabilidade e finanças, uma de economia, uma de contabilidade. Essa de contabilidade, eu já tinha pegado outra de contabilidade. Essa aqui é porque eu acho legal que ela é só sobre gestão de custos na agricultura. Aí uma de atuária, uma de administração pública. Essa aqui está em inglês aqui, vou trocar para português. Deixa eu só mostrar como é que é a página inicial. Essa cara que você está vendo das duas aqui que são parecidas é porque as duas estão no Cielo. O Cielo é uma plataforma para publicação de artigos científicos no Brasil. Então, dentro do Cielo tem várias revistas. Então, aqui está a página inicial dessa revista de economia do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Para entender como que faz para publicar, depois dá uma olhada nessa instrução aos autores, mas eu queria que vocês vissem o número atual da revista. Aqui, cada um desses aqui é um artigo. Esse é o volume 30, número 2 da revista. A cada ano é publicado um volume. Volume 1, por exemplo, 2020 é o volume 30. 2019 foi o volume 29. E aí, em cada volume, ele é subdividido em números. Se a revista é trimestral, cada ano vai ter 4 números. Então, o volume 30 vai ter o número 1, depois o número 2, número 3, número 4. Aí a gente passa para 2021. Aí vem o volume 31, número 1, depois o número 2, número 3. Tá vendo que esse aqui é referente a maio e agosto. Então, cada um desses aqui é um artigo. Se você clicar aqui, você pode ver o texto. Lá, tá vendo? Clicando aqui, você pode ver o PDF. Normalmente isso é melhor para baixar para o seu computador. É o mesmo texto que a gente estava vendo lá, como página da internet, né, como HTML. Aí agora vai ser nesse formato PDF. Enquanto carrega, vamos ver o de contabilidade e finanças. A gente vê aqui, clica em atual. Aí você vê os artigos. Editorial normalmente é uma apresentação. Tá vendo que aí aqui é tudo sobre contabilidade e finanças, diferente daquele que era sobre economia em geral. Clicando aqui você vê todos os números da revista, tá vendo? Olha lá, como eu estava falando, 2019, essa aqui é quadrimestral, então por ano tem 3 números. E essa aqui diferente, ela vai continuando os números, né? O número continua de um ano para outro. O normal seria 1, 2, 3. Vamos ver nesse aqui. Até agora não carregou. Voltar lá. Quero mostrar esse todos. Aqui, esse é o formato comum. Ó. 1, 2, 3, passa para o próximo ano. 1, 2, 3. Então, a cada ano tem um volume e aí subdivide em números. Aí esses números especiais são números extras. Vou voltar aqui para ver se a gente consegue abrir um como PDF. Eu queria só ensinar vocês a abrir aqui. Está em HTML, é melhor para ler que você não precisa baixar nada. Mas vindo aqui, essa revista publica em inglês e em português. Aí você tem o PDF. Vamos torcer para essa terminar de carregar. Tá lento, acho que é culpa da minha internet. Deixa ele tentando aí. Enquanto isso eu mostro essa outra revista. Nota que ela tem uma formatação diferente, porque ela não está no Cielo, né? Ela não faz parte do Cielo. Mas aqui você tem os artigos. Cada um desse aqui é um artigo. E aí, olha lá, você clica e você vem para o PDF. Aí esse aqui você pode baixar facilmente para o seu
computador. E esse aqui é interessante que ele segue as normas da ABNT, que é o que a gente vai ter que seguir no nosso texto. Ele quase segue, ao invés de ir aqui, tinha que ser ponto e vírgula. Mas ele coloca os nomes dos autores em caixa alta, ano, ponto e vírgula. Caixa alta é tudo em letra maiúscula, né? Ao invés de só a primeira letra maiúscula. Como eu disse em outro vídeo, olha como tem o nome da revista aqui. Tá vendo? Cada uma dessas aqui é uma citação, né? Esse aqui tem esse nomezinho et al, porque tem mais do que 4 autores, mais do que 3 autores. Quando tem mais do que 3 autores, coloca esse et al. Então, 1 coloca o nome, 2 coloca assim, né? São 2 autores aqui, 3 também coloca os 3 sobrenomes, e aí quando são 4, coloca esse et al, que significa e outros em latim. Certo? Então, isso aqui é um artigo, vamos ver se baixou. Aqui, agora baixou. Tá vendo que ele tem uma outra cara. Aqui ele não usa caixa alta, não separa os autores com ponto e vírgula, então esse aqui não segue as normas da ABNT. Né? As normas da ABNT têm que ser seguidas por todos os trabalhos acadêmicos, mas as revistas podem decidir se elas seguem as normas da ABNT ou não. Então essa aqui não está seguindo a formatação que a gente tem que seguir, né? Porque os nomes dos autores que estão sendo citados aqui não estão em caixa alta. Né? Esses aqui estão em caixa alta. Essa aqui é uma outra revista, só de atuária, a única revista só de atuária que tem no Brasil. As revistas de finança, de contabilidade, de economia também publicam temas de atuária, mas essa aqui é uma só de atuária. Aí aqui você consegue ver as edições anteriores. Tá vendo? Cada uma dessa aqui é um número da revista. Essa aqui não divide em volume. Então, algumas revistas dividem em volume e número, algumas só em número. E aqui de administração pública. Trocando para português. Aí aqui você consegue ver o número atual. No anterior, você pode clicar aqui, você vai para o anterior. Tá vendo? Vários artigos. Essa também está no Cielo. Se você quiser ir para o número anterior, a gente está no volume 54, número 5. Aí, volume 54, número 4. Essa é uma revista bimestral, né? Tem 6 números por ano. Aí já tem trabalho sobre Covid, ó, um número especial sobre Covid. Essa revista é muito boa, é a principal revista de administração pública do país. Beleza? Então essas são as revistas científicas. Uma outra coisa, só aproveitando que a gente está aqui, voltar para a página inicial, essas instruções aos autores. Porque como eu explico aqui no texto, tem duas diferenças principais entre os artigos científicos e as reportagens. Por que as pessoas confiam mais nos textos dos cientistas do que nas reportagens de revista, de jornal? Porque os textos científicos têm que fazer duas coisas. Primeiro, ele tem que sempre colocar referência. Para tudo que fala, tem que colocar referência, que são esses nomes que estão aqui. Sempre que você usa as ideias de alguém, você tem que falar de onde você tirou essa ideia, mesmo que você esteja apresentando com as suas palavras. Por exemplo, se a gente quer saber de onde que ele tirou essas ideias aqui, ele diz que é esse Fishbane e Ajazen aqui. Aí a gente vai lá no final do texto, aí tem a referência, detalhado, Fishbane e Ajazen, aqui explicando direitinho de onde a gente tira. Isso aqui é a referência dessa fonte. Essa fonte é um artigo publicado nessa revista aqui, Psychological Review, e aí quando ele usou no texto, ele fez a chamada. E agora para eu achar isso? Eu não lembro onde que estava, que eu fui só passando. Deixa eu pesquisar. Como é que escreve? Argesen. Aqui. Ele usou essa ideia deles aqui, né, o artigo lá era o de 74. Usou aqui. Isso é uma chamada. Então, sempre que você usa uma informação de outro lugar, é uma citação. Toda vez que você faz uma citação, você precisa fazer uma chamada, que é colocar o sobrenome e a data. A chamada tem esse nome porque ela chama uma referência, que é isso que está aqui no final. Que aí para cada um dos sobrenomes de autores
e data, você tem as outras informações, qual que é o título, qual que é o ano, etc. Depois a gente vai ter um vídeo explicando como fazer as referências. Só avisando, essas referências não estão de acordo com a BNT. Esse aqui deve estar. Olha lá, que aí é em caixa alta. A gente vai usar negrito ao invés de itálico, mas o itálico é aceitável. Esse aqui eu sei, por exemplo, que é um capítulo de um livro, por aí vai. Outro dia a gente fala melhor disso. Hoje o objetivo era só mostrar para vocês como que funcionam os artigos. Mas então eu estava falando que tem duas diferenças que tornam os artigos mais respeitáveis em geral do que as reportagens. Uma primeira é o uso dessas referências, né, colocar a fonte de onde você tirou cada uma das suas informações, que não foi você que inventou, que desenvolveu. E a outra é que os artigos científicos eles têm um processo de avaliação que é chamado de avaliação por pares duplo cega. Quando você publica alguma coisa na sua página do Facebook, é você que decide se vai publicar ou não. Você é ao mesmo tempo o autor e o editor. Editor é essa pessoa que avalia o conteúdo. Então, no caso de blogs, sites pessoais, no meu site, por exemplo, eu sou ao mesmo tempo o autor e o editor, eu que decido. Se é bom ou ruim, tudo depende de mim. No caso de jornais e de revistas, tem os editores. Grandes jornais têm editor e subeditor. O William Bonner, por exemplo, além de apresentador, ele é o editor do Jornal Nacional. Ele recebe as reportagens das diversas filiais da Globo, da IPTV daqui, por exemplo, e aí ele decide quais vão entrar, qual entra primeiro. Então, ele não é o autor das reportagens, mas ele é o editor. É ele que avalia se entra ou não entra, a ordem que entra, ele pode fazer cortes, né, pode juntar duas, esse é o papel do editor. E aí os jornais impressos, Folha de São Paulo, também tem os editores. Normalmente tem o editor geral e o editor do caderno de cultura, o editor do caderno de esportes, etc. Tem editores e subeditores para ter mais filtros ainda. Então, o autor não é o único responsável por aquele conteúdo. Tem outras pessoas que avaliaram, falavam se é pertinente, se está bem escrito, se as informações estão corretas. As revistas científicas, além de ter editor, elas dão 2 passos além. O primeiro passo é que o editor faz uma primeira avaliação, normalmente mais superficial, só se está dentro do assunto da revista, chamam dentro do escopo da revista, se está correta a formatação de acordo com o que a revista pede, e aí depois ele encaminha para 2 especialistas no assunto, que a gente chama de pares. Esses especialistas, eles é que vão avaliar se o conteúdo está correto. Normalmente são pelo menos 2 especialistas. Então esse é um primeiro avanço, um primeiro rigor maior das revistas científicas em relação aos jornais normais. Quem avalia o conteúdo são especialistas no assunto e não um editor que não é especialista no assunto. E aí são pelo menos 2 avaliadores. Mas o que torna esse processo duplo cego é uma segunda exigência, que nem os avaliadores sabem quem é o autor do texto, nem o autor do texto sabe quem são os avaliadores. Por isso é duplo cego, os 2 são cegos. Só o editor, que funciona como intermediário, sabe ao mesmo tempo quem são os avaliadores e quem é o autor ou os autores. E os avaliadores também não se conhecem entre si. Só o editor é que centraliza todo esse processo. Por que isso é feito? Pensa aí na sua cabeça, provavelmente você já tem a resposta, que é para fazer com que o processo seja mais imparcial. Porque o avaliador poderia avaliar bem um trabalho que é ruim, se ele gosta ou tem algum interesse naquele autor, se é um amigo dele, se é um colega de trabalho e aquela publicação vai ajudar a alavancar o grupo de pesquisa deles ou a universidade dele. Ou o avaliador pode querer prejudicar o autor e falar que o texto está ruim, mesmo o texto estando bom. O avaliador pode não gostar daquele autor porque, sei lá, eles tiveram uma briga em algum congresso, ou eles não se gostam por algum outro motivo, algum tipo de concorrência, de inveja, sei lá. Para evitar essas motivações pessoais, o processo fica todo anônimo. É essa história de duplo cego. Um não sabe quem é o outro. O autor não sabe quem é o avaliador, nem o avaliador sabe quem é o autor. A ideia
é que o artigo seja avaliado apenas de acordo com o seu conteúdo. Certo? Então, é isso que torna os artigos científicos mais respeitáveis. Aí aqui eu tinha aberto essa explicação aqui da revista de administração pública, ela falando como que funciona o processo. Quem quiser saber mais, dá uma olhada aqui, em que eles explicam as exigências. Todas as revistas, normalmente ela tem uma seção dessa, instruções aos autores, em que você pode ver. Aqui nessa de contabilidade, também se a gente for voltando aqui, instruções aos autores, que aí você tem a explicação. Tá vendo que não é padronizado, tem outra explicação, mas normalmente o processo é esse que eu expliquei para vocês. O editor encaminha para 2 avaliadores que dizem se o conteúdo está bom ou não. E o processo é todo duplo cego. Certo? Então é isso que faz com que os trabalhos científicos sejam mais respeitáveis do que os outros tipos de produção, né? Como as reportagens, os relatórios científicos, porque ele tem essa avaliação prévia, né? Com todo esse rigor que eu comentei com vocês. Mas isso não quer dizer que os artigos científicos sejam perfeitos. Se vocês pesquisarem, por exemplo, fraudes a artigos científicos, vocês vão ver alguns casos de gente que mentiu, de revistas que não são criteriosas. Então, esse processo tem problemas. E aí, às vezes, uma reportagem pode ser melhor do que um artigo científico. Mas o processo de avaliação dos artigos é todo feito para que ele seja o mais rigoroso possível. Certo? Então, em geral, os artigos científicos são mais rigorosos, mas não quer dizer sempre, né? O processo pode ter algum tipo de falha. E aí um outro ponto negativo dos artigos, que eu comentei antes já, é que como ele é essa conversa entre especialistas, normalmente o conteúdo é denso, pesado, e aí os autores querem demonstrar o máximo de conhecimento possível. E aí nem sempre é um texto gostoso de ler, como algumas reportagens, alguns textos são. Então exige um certo tanto de esforço. Assim. Pensa que você está lendo uma coisa escrita para especialistas, para quem já tem conhecimento daquele assunto, né? Enquanto as reportagens é para o público em geral. Os artigos apresentados em eventos. Quando a gente faz uma pesquisa, você pode mandar direto para uma revista, mas o mais comum é que as pessoas apresentem o seu trabalho em algum congresso, um seminário, alguma coisa assim, porque é legal, que aí você vai conversar ao vivo com outras pessoas, apresentar suas ideias e receber algum tipo de feedback, de retorno, de opinião sobre o seu trabalho. E aí tem congressos que são muito exigentes, que fazem essa revisão duplo cega, e tem outros congressos que são menos exigentes, né, que eles fazem só uma avaliação superficial para ver se faz sentido, mas eles tendem a aceitar muito mais facilmente do que as revistas. Outra coisa é que o processo das revistas de avaliação demora muito. Normalmente o mínimo é 1 ano das revistas aqui no Brasil, até de você enviar o texto até ele ser publicado. Tem casos excepcionais, mas o normal é de 1 ano e às vezes até 2 anos. Então, o processo de publicar um artigo é bastante demorado e difícil. Apresentar um trabalho em evento é mais rápido, normalmente demora uns 2 meses, 1 mês até a avaliação, e é mais fácil, né, porque os congressos têm esse papel um tanto educativo, de colocar as pessoas para conversar. Então, quando você pesquisa no Google Acadêmico, às vezes vai sair artigos que eles não foram publicados em revista. Quando você olhar as informações, ou no alto da página ou embaixo, vai estar falando trabalho apresentado no 53º Encontro Nacional de Ciências Contábeis, no 4º Congresso de Economia do Sul de Minas. Pode usar esses trabalhos, muitas vezes eles são legais, mas só pensa que a avaliação deles provavelmente não foi tão rigorosa quanto dos artigos publicados em revistas científicas, porque os artigos tiveram esse processo mais rigoroso da avaliação duplo cega, certo? Então, pode usar os artigos publicados em evento, mas, em princípio, à primeira vista, em geral, eles não são tão rigorosos quanto os artigos científicos. Só uma coisa para ter em mente.
Aí aqui na página eu apresento esses mecanismos de busca de artigos científicos, né, o Google Acadêmico e o Cielo. Eu não vou explicar de novo aqui porque tem os videozinhos. Eu quero explicar uma última coisa, que quais são as diferenças entre artigos e dissertações. As diferenças são principalmente que os artigos, eles passaram por esse processo duplo cego, eles são menores, né, tem no máximo 30 páginas em geral, e tem o nome da revista no alto ou no pé da página. Enquanto que os TCCs, dissertações e teses, eles têm aquela capa que vocês vão aprender a fazer, e na folha de rosto, que é a página depois da capa, normalmente fala que aquilo é a monografia apresentada como não sei o que, tarará, e eles, em geral, têm mais do que 30 páginas. Então, fiquem espertos para isso, porque o jeito de fazer a referência é diferente das dissertações e dos artigos. As dissertações e as teses, elas passam por uma avaliação, os TCCs também, que tem uma banca, né, além do orientador, outras que funcionam. O orientador é bem um papel de editor, né, mas mais do que o editor, ele te ajuda a escrever, né, essa é a diferença, mas o orientador funciona também como editor. E aí os avaliadores, a banca é formada por 2 avaliadores. Só que o processo não é duplo cego, diferente dos artigos científicos. Então, os artigos são ainda mais rigorosos do que as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, as monografias de conclusão de curso, né? Porque eles passam por esse processo duplo cego. Normalmente, as pessoas tentam publicar artigos a partir das suas dissertações e teses. Se você achou uma dissertação ou uma tese, procura os artigos daquele autor, que talvez vai ter alguma coisa que saiu daquela tese a partir dos comentários que a banca fez. Mas então, pode usar no seu trabalho de conclusão de curso, teses e dissertações, mas só pensa que, em geral, eles não são tão rigorosos quanto os artigos científicos. E outra desvantagem é que eles costumam ser grandes. Né, o artigo é muito mais fácil você já chegar nas informações que te interessam mais. Aí as dissertações e teses têm essa desvantagem de ser grande, mas por outro lado, elas têm a vantagem que normalmente elas fazem uma revisão de literatura mais demorada, a linguagem é mais leve, né? Então tem vantagens e desvantagens, mas pode usar, mas só pensando nessas coisas que eu falei. Certo? Então chega, o vídeo já está muito grande. Tchau.